Hello everyone! Seja bem-vindo a mais uma aula de língua inglesa. Como vocês estão, sexto ano? Estão preparados para mais um conteúdo? Então acompanhe a teacher. Os objetivos da nossa aula de hoje. Nós vamos aprender sobre o gênero textual entrevista. Olha que bacana! Será que a gente vai entrevistar alguém em língua inglesa? Será? Vamos ver ao longo da nossa aula. Vamos também praticar perguntas em inglês para entrevistar alguém. Então eu acho que a gente vai finalizar entrevistando alguém. Então eu quero ver, essas produções. Vamos começar então? Você sabe o que é uma entrevista? Porque antes de nós pensarmos em entrevistar alguém, nós precisamos saber o que é. E você? Você já foi entrevistado alguma vez? Alguém na escola já te entrevistou? Ou já entrevistou alguém da sua família que você tenha visto? Existem programas de TV específicos só para entrevistas? Pensa aí. Você conhece alguns desses programas? Estamos falando de programas brasileiros, programas aqui do Brasil. Será que a gente tem? Vai pensando. É sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Então, nós vamos agora descobrir juntos. Começando com essa primeira imagem. Olha só, nós temos uma pessoa sentada numa bancada e nós temos uma outra pessoa, que nesse caso é uma criança, sentada do outro lado dessa mesa. Bom, se a gente olhar isso, uma faz pergunta, a outra responde, uma faz pergunta, a outra responde. What type of TV program is this? Você sabe como chamaria esse tipo de programa? Pensa lá, aquele que a gente ouve, alguém pergunta, alguém responde, alguém pergunta, alguém responde. E aí, como nós chamamos esse tipo de programa? Pensa, anota. Teacher, eu não lembro. Chama alguém aí que possa te ajudar a lembrar qual é o nome ou estilo desse programa aí, tá bom? Já vamos conferir. E aí, você conseguiu lembrar ou então descobrir, porque para você é uma novidade esse tipo de programa? A teacher vai dizer para vocês. It is a talk show. É chamado de talk show. E no Brasil nós chamamos de programas de entrevista mesmo. Agora vocês já vão lembrar de alguns deles. Isso é um diálogo entre duas ou mais pessoas e sempre vai ter o entrevistador e o entrevistado ou entrevistados, porque o apresentador ele pode entrevistar mais de uma pessoa ao mesmo tempo.
De repente, se a gente for falar de uma dupla, ele vai entrevistar uma dupla. Há um grupo de dança, ele vai entrevistar o grupo de dança. Ou vai escolher pelo menos um ou outro para ser entrevistado, ok? O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Então vamos pensar lá. Se nós temos uma dupla, uma dupla que canta, por exemplo, quais são as informações que esse entrevistador vai querer? Ele vai querer saber como é que foi o início dessa carreira, vai querer saber se essa dupla se dá bem, vai querer saber como é o dia a dia dessa dupla, se cada uma dessas pessoas tem uma vida em particular, se são casados, se têm filhos, como eles vivem quando eles não estão nos palcos. Então são esses tipos de informações que o entrevistador vai fazer. E aí vai deixar à vontade para o entrevistado responder a essas perguntas. E também isso é muito bom para aquelas pessoas que são fãs das pessoas que estão sendo entrevistadas, para eles conhecerem um pouquinho mais sobre a vida deles, ok? Já entendemos então o que é uma entrevista? Elas também são muito utilizadas pelos jornais, por sites, por revistas, rádios e também pela TV, sempre com o intuito de passar um conhecimento para a população, ok? E há diversos tipos de entrevista, vai depender da intenção pretendida, do tipo de programa, né? Tem a entrevista jornalística, vai ter uma entrevista de emprego, por exemplo, vai ter uma entrevista psicológica, uma entrevista social, entre várias outras entrevistas. Porque quando nós falamos de entrevista, às vezes a gente só pensa nessas entrevistas de programas de televisão. Mas muitas das pessoas que estão à procura de emprego, elas sempre vão ser entrevistadas por alguém antes delas ingressarem na empresa a qual elas estão buscando, pleiteando uma vaga. Então, a gente não pode esquecer que também existe essa entrevista formal, que é a entrevista de emprego, certo? Agora, mais uma perguntinha para vocês. Nós temos este tipo de programa, atenção, o talk show, aquele programa de perguntinhas e respostas com pessoas famosas. Aqui no nosso país, aqui no Brasil, bom, caso a sua resposta seja positiva, se vocês falarem assim, tem sim, teacher. A teacher vai querer que você diga para mim qual é o nome desses programas que vocês já assistiram aqui do Brasil. Vamos lá então? Com vocês! E aí, lembrou de algum programa no Brasil? Precisou pedir ajuda? Não tem problema, vamos conferir? Será que você pensou nos mesmos programas que a teacher pensou? Então vamos ver, olha os que a teacher colocou. Nós temos sim
Nós temos um programa chamado Conversa com Bial. Nós temos um outro programa do mesmo estilo, que é o programa do Porchat. E nós temos também um outro programa que é De Noite, que é assim como se fosse uma referência ao The Night que existe fora do país, que é o programa De Noite. Bom, esses 3 programas que a teacher colocou, nenhum deles passa 2 horas da tarde. Eles são programas que eles passam num horário bem mais tarde, por conta de questões de conteúdo e do formato de perguntas que eles podem fazer. Mas você lembrou aí de algum outro programa que a teacher não tenha colocado? Lembre, você não precisa trocar a sua resposta. Essa é uma pergunta pessoal. Se você, como não assiste à televisão mais tarde, você pode não conhecer nenhum desses programas. Não tem problema, você colocou não e então você não tem título de nenhum deles, certo? Próxima pergunta. Qual é o objetivo mesmo de um talk show? A teacher já falou isso na aula de hoje. Pensa, lembra lá, o que é um talk show mesmo, teacher? É pergunta, entrevistador e entrevistado. Então eu já sei o que eu vou escrever. Então, vamos lá? Escrevendo qual é o objetivo de um talk show. Conseguiu lembrar qual é o objetivo, né? Eu tenho certeza que sim. Nós acabamos de falar sobre isso. Então vamos lá. O objetivo de um talk show é saber mais sobre a vida pessoal e profissional de alguém. Lembra que a teacher falou que é muito comum nós termos esses talk shows de pessoas famosas, porque daí a gente quer saber a história da vida deles, e aí também tem mais público, né? Se eu pego uma pessoa que ninguém conheça, como é que eu vou chamar a atenção para as pessoas irem assistir a esse programa? Observe essa imagem, ó. Nós temos o entrevistador e temos as 3 pessoas que estão sendo entrevistadas. Quem será que são elas? Será que são uma família? Será que eles são um grupo musical? Então, a teacher pegou uma imagem aqui só para vocês observarem, porque na primeira imagem nós tínhamos o entrevistador e uma entrevistada só, mas eu falei que poderia ser mais de uma pessoa. Então aqui nós colocamos um grupo de pessoas, certo? Então vamos a mais um exercício. Leia as perguntas abaixo e com a ajuda de um dicionário, então corre lá pegar o dicionário se ele não está aí do seu lado. Vamos escrever o significado dessas frases em português. Frase A. Is your family big or small? Várias palavrinhas dessas você já conhece. Letra B. Are you an only child? E letra C. Who are the members of your family? Então, atenção. A teacher não quer que você responda as questões. Eu quero que você traduza essas perguntas. O que significam essas perguntas em português?
Já já nós retornamos. Você conseguiu entender, traduzir o que essas frases estão pedindo? Lembra que nós falamos que a gente ia aprender algumas frasezinhas para fazer uma entrevista de alguém? Então vamos lá. A primeira pergunta é: Is your family big or small? Então, pergunta: a sua família é grande ou é uma família pequena? Are you an only child? Você é filho único? Lembrando que child pode ser tanto no masculino quanto no feminino. E a outra pergunta é: Who are the members of your family? Quem são os membros da sua família? Teacher, mas que perguntinhas estranhas essas, né? Sim, nós estamos falando sobre perguntas que seriam possíveis de um entrevistador fazer para um entrevistado. Entenderam? Bom, nesse momento agora, quem vai ser o nosso entrevistador? Você que está aí do outro lado. A teacher vai deixar um tempo para vocês copiarem esta atividade no caderno de vocês para realizar ela depois. Então, vamos fazer a leitura. Olha lá. Vocês vão entrevistar um amigo, ok? Então, vamos imaginar que você queira entrevistar algum colega da sua sala, mas se você não estiver ainda indo para a escola, você pode entrevistar alguém da sua família. Então, você vai conversar com essa pessoa que você escolheu e você vai pensar nas perguntas que você poderia fazer. Teacher, mas eu não sei ainda falar inglês, eu tenho que perguntar tudo em inglês?
Não precisa. Nós podemos usar aquelas 3 perguntinhas do slide anterior e também acrescentarmos outras. E a gente pode misturar português e inglês, sim. O objetivo é nós fazermos, então, essa técnica de entrevistar e de termos um entrevistado, certo? Então, a teacher vai deixar um tempo para vocês copiarem essa atividadezinha que nós vamos chamar de atividade mão na massa. Mais uma dica que a teacher quer dar para vocês. Agora que vocês já copiaram qual é a atividade que vocês vão fazer, que tal você mandar para o seu professor, se você já tiver em sala de aula, apresentar aí para os seus colegas, para o seu professor ou professora de inglês. Isso é bem bacana. Se você não tá fazendo ainda as atividades em casa, posta lá no seu Google Classroom. Se você tiver um grupo de WhatsApp do seu colégio, pode postar essa atividade para todos verem que vocês já conseguiram fazer essa atividade de entrevistar alguém. Mesmo sendo na aulinha de inglês, nós podemos sim, nesse momento, trabalharmos com inglês e também com o português. Não tem problema nenhum. O importante é nós estarmos praticando. Para nós aprendermos a falar inglês, para escrever em inglês, o que nós precisamos? Precisamos falar e vamos precisar também escrever em inglês. Se vai estar certo, se vai estar errado, depois a gente vai corrigir. A teacher ou o teacher de vocês vai fazer a correção. Então não tenham medo de errar. Se joga e façam a atividade, certo? Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós trabalhamos com gênero textual entrevista. Lembre, nós falamos sobre os talk shows que nós temos aqui no nosso país. Alguém lembra? A teacher falou sobre isso? Ou só existe fora do país? Não, nós temos aqui no Brasil também alguns talk shows, não é? E também aprendemos a fazer perguntas em inglês para nós entrevistarmos alguém. E não esquecer que nós temos uma atividade para ser feita, que é qual atividade mesmo? Encontrar alguém para nós fazermos uma entrevista, organizarmos as perguntas que nós vamos fazer para o nosso entrevistado, registrar tudo e depois mostrar
para os nossos colegas de escola, para o nosso professor. Bom, pessoal, a nossa aula fica por aqui. See you next class.